Flávio Bolsonaro detonou o Lula na Jovem Pan e a esquerda entrou em pânico. Flávio foi direto sobre o inquérito aberto pela PF a mando de Alexandre de Moraes. Ouça o que ele disse. O nosso convidado foi o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, do PL. Flávio Bolsonaro, inclusive, né, além de falar de política, divisão de gestão, comentou aí uma das últimas informações que tratam do futuro dele. Foi aquela decisão da Polícia Federal, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, de instaurar um inquérito, uma investigação contra ele, que pode, portanto, se tornar réu ao longo desse processo, em razão de postagens que ele fez nas redes sociais contra o presidente Lula. Vamos ouvir aí o que o Flávio Bolsonaro avaliou, o que ele falou pela primeira vez sobre essa situação e essa ação. Infelizmente, eu não tenho como avaliar de outra maneira. Como se uma tentativa de me intimidar, de cercear minha liberdade de expressão. A proximidade do Lula com o ditador criminoso Maduro é pública e notória. Ele recebeu aqui em Brasília o Nicolás Maduro com tapete vermelho no Palácio do Planalto. Infelizmente, o presidente Lula é aquele que se aproxima de ditadores, né, que faz gestos a todo momento para governos que usam práticas terroristas para oprimir a sua população, para atacar outros povos, né, como lá no Oriente Médio. Então, assim, chega a ser engraçado de eles terem que, alguém, né, ter que me processar por isso, e eu lamento, eu espero de verdade, Carlos, que não seja ali o início de um cerco jurídico para tentar, né, cercear mais uma vez que eu fale aquilo que eu penso, porque isso não vai funcionar. Eu vou continuar falando o que eu penso, todo mundo sabe da relação que muito próxima da criminal entre Lula e Nicolás Maduro. E aí vamos aguardar quais serão os próximos passos numa ação boba como essa. Eu lamento que ela tenha sido iniciada, autorizado o início dela por parte do ministro Alexandre de Moraes. Durante a entrevista, o senador afirmou que falas recentes do presidente Lula estariam ajudando o seu desempenho na pré-campanha à presidência da República. Vamos ouvir. Olha, o adversário está batendo desespero, ele acompanha pesquisas também, ele sabe que está passando por um momento de muita dificuldade, não é de agora, porque está claramente na mente dos brasileiros, o Rafaela, que o Lula virou uma mercadoria vencida. Ele é aquele produto, né, que já está muito fadigado, ideias atrasadas. Ele tem um discurso bonitinho, fofinho, né, nem tanto mais, porque quer conhecer um comunista, deixa ele falar, né? Então o Lula está falando aí, está sendo meu camisa 10, está sendo maravilhoso. Que ele continue falando bastante e mostrando de verdade quem ele é, o que ele pensa. E aí ele avaliou tanto a situação de Moro ser o seu candidato, afirmando que as rusgas que existiam entre eles após a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça de Bolsonaro, alegando suposta interferência ou tentativa de interferência na Polícia Federal para proteger parentes de Bolsonaro, quanto também críticas que foram feitas por Deltan Dallagnol. O senador Flávio Bolsonaro disse, olha, águas passadas, a gente entendeu que é melhor compor. Segundo ele, ficou evidente que não há ali nenhuma tentativa de interferência. E aí nós perguntamos também, bom, então o grupo de candidatos dele já está colocado, ele falou sobre todos, mas existe ali uma parcela do PSD, que tem Ronaldo Caiado, que já declarou publicamente que gostaria de apoiá-lo. É o caso da pré-candidata ao Senado, Cristina Grêmio, e também do pré-candidato ao governo do Paraná, Sandro Alex, que foi escolhido por Ratinho. Vamos ouvir aí o que ele falou sobre essa situação e também os apoios que deve buscar. Em primeiro lugar, né, eu já conversei com a Cristina Grêmio, eu botei o meu ponto de vista de que é muito perigoso nós termos mais de 2 candidatos ao Senado do mesmo campo político, né? A partir do momento que nós temos os nossos 2 pré-candidatos aí que já estão definidos, né? Que é o Felipe Barros e o Dallagnol. Ela mantendo a candidatura dela ao Senado, isso pode colocar em risco que o Paraná acabe colocando um senador da esquerda, elegendo um senador da esquerda, se houver essa divisão, né? Então, mais uma vez, se puder fazer um apelo público aqui, que haja esse bom senso, e apoio não se nega, né, o Rafael. Daí, portanto, a fala dele dizendo do apoio não se nega, né? Político. Mas os meus candidatos são Sérgio Moro, aí falou lá do Felipe Barros, falou também do Deltan Dallagnol e disse que essa composição aconteceu depois que ele
percebeu ali ou entendeu, né, que Ratinho Júnior naquele momento poderia de fato ser um nome para concorrer à presidência da República. Teceu ali avaliações sobre a questão da dosimetria, assunto do nosso debate hoje, dizendo que a dosimetria é melhor que nada, né? Basicamente chamou ele de uma bela porcaria, porque ele falou que foi algo imposto a eles de forma obrigatória, que o texto não era bom, mas que foi uma redação ruim, foi o que ele disse, né? Era o que tinha. Então, falou, vamos abraçar, porque essa redação não resolve a vida de ninguém, diz que não faz justiça a ninguém, tem apenas a possibilidade de tirar de todo mundo que porventura esteja preso ali, né? Essa situação de estar numa cela e voltar a conviver com a família, e ele apontou, exceto com o presidente Jair Bolsonaro. E comentou ainda brigas da direita, né? A gente chamou ele de bombeiro ali, o pessoal da direita briga, ele vai lá, faz um vídeo, tenta apaziguar. Será que estaria completamente organizada a questão? E ele saiu em defesa do irmão, Eduardo Bolsonaro. Recentemente até se desentendeu aí com o Nicolas Ferreira nas redes, dizendo que o Eduardo se indigna vendo uma situação que, na avaliação do Flávio Bolsonaro, faz sentido, né? Quando foi perguntado, você acha que tem nomes da direita, então, que não estão lhe dando apoio, que estão faltando com apoio, fazendo um apoio meia boca? Ele falou, claro que tem, mas não vou falar quem. Falou, tem sim, mas eu não vou contar quem. Eu acho que todo mundo ali que em algum momento se excede é tentando acertar. Acho que agora a poeira já baixou mais um pouquinho. Eu espero que não aconteça de novo, mas é verdade, é uma percepção, Rafaela, do Eduardo lá de fora, que ele tem ali, ele olha para o cenário, ele enxerga muito claramente a importância que tem as eleições desse ano. Ele acompanhou de perto todo o processo que me levou aí até eu ser lançado como pré-candidato à presidência da República. Ele tem a consciência de que não é fácil, que precisa da ajuda de todo mundo, e incomodava ele um pouco a demora de algumas pessoas a entrarem mais de cabeça, mais ostensivamente nessa pré-campanha. E eu sempre conversei com ele, Eduardo. As pessoas têm o seu tempo, cada um no seu tempo vem também se quiser, não vou ficar obrigando ninguém a caminhar comigo. O papel que o Eduardo está prestando é esse de conscientizar as pessoas, aí tem uma reação do outro lado. Enfim, eu acho que o meu posicionamento é no sentido de tentar dar o exemplo, pessoal, olha só, eu tenho que conversar com gente que eu não concordo, eu tenho que fazer alianças algumas vezes, né, que eu não faria em condições normais, mas nós temos um objetivo maior aqui, que é resgatar o nosso Brasil, e para resgatar o Brasil a gente precisa vencer essas eleições, a gente tem que tirar o partido das trevas do caminho. E a única forma que eu vejo isso acontecer, quanto maior unidade nós tivermos, maior a chance de sucesso. Então eu tento dar o exemplo com isso e sinalizando, né, que esse é o objetivo em comum, vamos gastar energia com o que interessa e falar a verdade sobre o PT. Eu acredito que isso tudo faz parte do processo de amadurecimento político do nosso campo da direita. A discussão às vezes é saudável, é importante, né, para expor algumas coisas, enfim, mas quando chega em determinado ponto que eu acho que fica exagerado, é a hora de todo mundo exercitar o que eu falo sempre aqui, Colossenses 3,13, né? Vamos perdoar e olhar para frente, que a gente tem coisas muito mais importantes e urgentes que nos unem do que coisas pequenas que nos levam a alguma E divergência. Flávio ainda foi além. Ele deixou um recado emocionante sobre o pai. Eu agradeço aí a Jovem Pan pelo espaço, é sempre bom bater um papo com vocês, tratar de todos os assuntos aqui e mostrar que o Brasil tem jeito sim, a gente não vai desistir do nosso país de jeito nenhum. Eu quero aqui fazer um governo ainda melhor, com pessoas ainda mais qualificadas do que fez o presidente Bolsonaro. Ele mostrou, né, que com liderança, com competência, com honestidade, você consegue construir um Brasil melhor. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir mostrar esse caminho da prosperidade para os brasileiros que querem olhar para frente e querem que o Brasil chegue a ser um país de primeiro mundo, porque nós temos condições de fazer isso, a gente não pode continuar se apequenando e, obviamente, nós vamos honrar essas pessoas que foram perseguidas aqui do 8 de janeiro, a exemplo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí peço a Deus aí que a gente consiga vencer essas eleições, conseguir aprovar a legislação para que ele suba junto com centenas de outros perseguidos políticos, ele suba uma rampa junto comigo aqui em Brasília em janeiro de 2027. Esse conteúdo precisa chegar em quem ainda não acordou. Compartilhe agora. Se inscreve no Gatilho Político e ativa o sino, porque aqui pensamentos são à prova de balas.